Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E essa semana estamos tendo vídeo todos os dias, então se você é novo por aqui, já não esquece de deixar o seu like e de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar todos esses conteúdos que eu trago aqui no Instagram. Hoje vamos falar sobre notebook para arquitetura e urbanismo e é uma coisa que vocês me perguntam desde muito tempo lá no Instagram, que é onde a gente tem aquele contato um pouquinho mais próximo, né? E eu nunca me senti assim tão confortável para falar sobre isso, primeiro porque eu não entendo muito sobre, e segundo porque eu nunca tinha passado pela experiência de comprar um computador voltado para o curso. Quando eu passei em arquitetura, eu usei ainda o meu que eu tinha aqui em casa por um ano, acabou que não deu mais porque ele não aguentava, e aí meu primo emprestou um que ele tinha na casa dele, então foi assim que eu vivi meus 4 anos de arquitetura e urbanismo. E só no final desse ano que eu finalmente fui atrás de um e passei por essa experiência. Então esse vídeo vai ser baseado até num post que eu já fiz lá no Instagram com algumas especificações e algumas dicas pra vocês. E deixando bem claro que meu objetivo é ajudar vocês, mas que é muito importante que você vá atrás e pesquise as informações por si mesmo. Eu tô gravando esse vídeo em 2020 também. Acredito sim que dá pra você aprender muito com esse vídeo sobre o que você tem que olhar, sobre as especificações, o que você tem que comparar, mas vá atrás de informações atualizadas, né? Não quero me responsabilizar por nada. É isso, então agora vamos lá aprender um pouquinho mais sobre isso. E se você também tem alguma dica, né, de experiência que você já passou nessa busca por notebook, compartilhe aqui com a gente que vai ser muito legal ter essa troca e vocês ainda me ajudam a dar mais dicas para as outras pessoas. Esse vídeo ele foi baseado em uma pesquisa que eu fiz, que foi entrar no site dos programas que a gente usa, então AutoCAD, Revit, SketchUp, V-Ray, Photoshop, Illustrator, todos esses programas e ver as especificações que os próprios programas recomendam. Então essa é uma dica também para você fazer quando você estiver buscando o seu computador. Quais programas que você usa? Pesquisa ali as recomendações deles próprios para que você consiga ter um notebook que atenda essas recomendações. E agora falando um pouquinho sobre processador, é importante que, assim, no mínimo seja um i5. Um i5 pelo menos ali de 7ª, 8ª, já é um pouco melhor geração. E assim, eu falo como mínimo, né, porque se você pega um i3, provavelmente você não vai ter, vai ser um computador que vai travar mais, que talvez nem suporte os programas que a gente usa. Então tenta assim focar no mínimo um i5 para o seu computador e um i7 seria o ideal hoje em dia, né, em 2020. E aí também que seja assim, no mínimo de 7ª, assim, 7ª já não é nem tão boa, mas 8ª a 10ª geração, né, geração quanto mais tiver melhor. Algumas pessoas falam, por exemplo, que é melhor um i5 de 10ª geração do que um i7 de 8ª geração. Eu não entendo tão profundamente sobre isso, então aconselho que você vá um pouco mais atrás dessa informação, mas é o que me informaram até hoje. Uma coisa muito importante em arquitetura e urbanismo é você ter um computador com uma placa de vídeo dedicada. Isso, gente, vai influenciar muito na parte de renderização, essas coisas mais pesadas que a gente precisa. Então, quando você está procurando um notebook, presta atenção se é uma placa de vídeo dedicada ou integrada. Agora, com relação à memória RAM, o mínimo para arquitetura é 8 GB, gente, porque assim, como eu falei, né, os programas eles pedem isso, então assim, é o mínimo mesmo, mas a ideia seria que você conseguisse sim um computador com mais de 8 GB de RAM. Eu acho que sim, se você tiver um de 8 GB, você vai conseguir provavelmente chegar até o final da faculdade, só que alguns programas às vezes podem não abrir, por exemplo o Lumion não vai abrir, então é sempre importante que você pesquise exatamente os programas, porque tem uns que são muito mais pesados, como o Lumion, e outros que são um pouco mais leves. Então, a dica mesmo seria, mesmo que você compre um computador com 8 de RAM, isso dá pra aumentar, então dá sim pra você ver se tem ali um slot disponível, que é como eles chamam. E aí você compra o seu computador de 8 e manda aumentar, né, essa memória RAM. Também é importante você ver se você for aumentar, vai comprometer a garantia ou não. Tem alguns computadores que quando você mexe, compromete a garantia
e outros que já deixam meio que um lugar mais acessível para você dar um upgrade no seu computador e não vai comprometer a garantia. Então é bom vocês darem uma pesquisada sobre isso também. 16 de RAM já é um computador bem bom, mas tem uns que vão tipo até 32, então aí começa a ficar assim, perfeito, sabe? Nem precisa de um até tanto assim, mas para vocês terem uma ideia, 16 já é um número bem legal. E 8 é um número que dá para você sobreviver à faculdade do início ao fim tranquilo, mas que alguns programas tipo Lumion não vai rodar. Outra questão é com HD, a memória interna do computador. Alguns computadores hoje em dia estão vindo sem memória interna e só com SSD. Gente, eu acho isso um pouco complexo, porque em arquitetura a gente faz muito trabalho, então as pranchas de diagramação ficam arquivos pesados. Eu ainda mexo com edição de vídeo para o YouTube, então meus vídeos são arquivos pesados e eu preciso de um espaço bom de memória. Então, para mim, foi fundamental ter sim um computador que tem uma memória interna de 1 TB. Eu acho que isso seria o mínimo também, mas aí vai do que você acha, né? Também dá pra colocar memória interna no computador, mas isso é um pouco mais caro, então às vezes acaba não compensando. E uma coisa que eu acho que vale mais a pena às vezes é comprar um computador que vem com memória interna de 1 TB e aí comprar um SSD de 200 GB, alguma coisa assim à parte, um pouco maior talvez, e aí aplicar no seu computador, colocar por fora. O SSD ele ajuda muito no desempenho do seu computador, então faz os programas ligarem mais rápido, sabe? É muito bom mesmo, faz bastante diferença na prática, mas infelizmente hoje em dia alguns computadores estão colocando SSD e tirando o armazenamento interno. E financeiramente vale mais a pena pagar um SSD à parte do que uma memória interna à parte, pelo menos hoje em dia. Então minha dica seria realmente priorize a memória interna, mas já pense, já coloque no orçamento comprar um SSD e aplicar caso não venha já com um SSD o seu computador. Outras coisas também que é legal você olhar é a velocidade das coisas, então a velocidade do processador, o giga da placa de vídeo. Também dá para você pesquisar a placa de vídeo em um site bem legal que você olha os rankings da placa de vídeo. Eu já vou compartilhar a tela ali do meu computador e mostrar um exemplo de um anúncio para vocês saberem exatamente o que vocês podem olhar e comparar. Como eu falei, eu não sou uma expert, então não vou dizer que a velocidade de um processador tem que ser tal, porque eu realmente não sei, mas é uma coisa legal de você pegar modelos diferentes e comparando essas informações para ir vendo o que vale a pena, o que não vale a pena. Também outra coisa que é muito fundamental é você olhar as reviews e as avaliações de pessoas que já compraram esses computadores e o que elas estão achando. Então, para ver se elas gostam ali do teclado, se tá esquentando demais, se tá travando muito. Claro que também são experiências pessoais e que quando eu tava passando por esse momento recentemente de comprar meu computador, choveu gente dizendo pra mim: ai, Lenovo é maravilhosa, compra da Lenovo. Ah, tive um problema com a Lenovo, não compra da Lenovo. Ah, eu amo o computador da Acer, vai lá na Acer. Putz, o meu da Acer, eu tô tentando entrar em contato com a assistência e ninguém me responde. Então, gente, é normal, muito normal mesmo, ter essa divergência de experiências de usuários, mas então a gente tem que meio que dar um chute meio na cega, mas é bom a gente olhar essas reviews pra ter uma ideia um pouco mais de maioria, né? Ver o que o pessoal tem achado, tem comentado, que isso também pode te ajudar bastante. Então agora vamos lá pro anúncio do computador, dar uma olhadinha. Olha, gente, abri aqui um anúncio de um computador que eu mesma estava vendo para comprar. Então é um Samsung Book, é um X50, é um i7 de 10ª geração. Você olha a geração aqui nos primeiros números aqui que vem, tá vendo? Então é 10ª geração. Vem com Windows 10. Também é uma coisa legal de olhar, porque alguns deles às vezes vem com o sistema lá do Linux, e aí geralmente a gente usa o Windows, né? Então, caso seja um empecilho para você mudar e tal, já dá uma olhada nisso também. 8 GB de RAM, 1 TB de memória interna, então é isso que eu comentei ali com vocês naquele momento. Aí a placa de vídeo de 2 GB, tá vendo, gente? Esse 2 GB aqui. E aí a polegada da tela, HD, LED e tal. Tem alguns notebooks que vem com mais disso daqui, ó. Vou dar uma olhada num gamer pra vocês já entenderem. Ó, a placa de vídeo já tá com 4 GB, tá vendo? Ó, essa daqui é a placa de vídeo, GTX blá blá blá, e tem 4 GB. Então, esse daqui já tem 2 GB só de placa de vídeo, que já é uma placa de vídeo boa, legal, só que geralmente só os computadores gamers que tem mais, então também vai da estética do que você tá buscando, né?
Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Dá até pra gente agora comparar os dois. Outra dica também é com relação a cashback, ó, gente. Eu tenho a Melius e quando eu clico aqui no site, ó, tem 2% de volta da Magalu. É 2% da compra que eu recebo de volta, que eu posso colocar na minha conta depois. Então é muito bom, ó. A Amazon também tem 3% de volta. Então é legal vocês verem que às vezes vocês conseguem um desconto maior dessa forma. E eu vou deixar até o link para você se inscrever na Melius na descrição desse vídeo. Ao se inscrever por esse link, você já vai ganhar R$5 de volta só por ter se inscrito e eu também por você ter se inscrito através do meu link. E dá uma boa ajuda também no orçamento final. O processador também dá pra você dar uma pesquisada caso você entenda um pouco mais, mas eu nem cheguei assim tão a fundo, eu só vi a questão do i e da geração mesmo. Ó, a velocidade do processador aqui é até 3.7. Aqui já a gente olha, ó, velocidade do processador, 4.9. Só que também são processadores diferentes, né, e tal. Tem que dar uma olhada nisso também. E de forma geral nas especificações como um todo, não só olhar uma coisa específica. Aí a memória RAM tem 8 GB, aqui também tem 8 GB, tamanho da memória, 8. Capacidade do HD tem 1 TB também, como a gente tinha visto lá no outro. Aqui ele vem com SSD já de 128 GB, é um pouco, gente, o meu tá com SSD de 128 e já veio com também, mas é suficiente e é melhor do que não ter, né? Então, já é uma coisa legal. Windows 10 também. Ó, a memória da placa de vídeo é 4 GB, que do outro lá é 2. Dedicada, gente, ó, placa de vídeo dedicada. Aqui também era, né? Ó, placa de vídeo dedicada. Então, essas coisas que vocês têm que olhar. O tamanho também, caso importe, e o peso também é uma coisa legal a se olhar, caso você tenha que carregar nas costas, no transporte, coisa assim. Então, esse daqui é 3,2 e esse daqui já é menos, né? É 2,6. Então, caso seja algo que importa pra você, também é importante. Meio redundante, né? E olha só, gente, esse daqui é aquele site que você pode buscar com relação à placa de vídeo e tal. Então, você copia e cola o nome das placas de vídeos e ele te mostra esse ranking. Então, dá pra você se basear por esse ranking e ver qual é melhor, qual é mais potente, coisa assim. Eu usei bastantinho isso, porque principalmente como eu edito vídeo pro YouTube, acaba sendo bem importante pra mim. Mas pra Lumion, renderização, essas coisas também ajuda muito. E, gente, amanhã vai sair um vídeo aqui no canal mostrando o computador que eu comprei, que assim, tá todo mundo perguntando lá no Instagram. Então amanhã que eu vou revelar, vou mostrar tudo, enfim, as coisas que ele tem e tal pra vocês, por que eu escolhi ele. Então acho que vai ser um vídeo bem legal. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder o vídeo de amanhã, que eu vou mostrar o meu pessoal pra vocês. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Também, se você tem alguma outra dica, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com pessoas que também estão passando por esse momento de precisar escolher um notebook para arquitetura. E é isso, então, beijinhos e até o próximo vídeo.